Eu fiquei de colocar alguma coisa para vocês a respeito da Inglaterra, a respeito da introdução deste livro, que é de São Luís Grimond de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e o prefácio do padre F. W. Faber, que vai iniciando, mas eu vou pular páginas aqui para chegar aqui na página 14 e colocar o que padre Faber fala. Ele diz assim: com certeza os que vão ler este livro já amam a Deus e desejariam amá-lo ainda mais. Todos desejam alguma coisa para a sua glória: a propagação de uma boa obra, a vinda de melhores tempos, o sucesso de uma devoção. Um empregou durante anos todos os esforços para vencer um defeito particular e não o conseguiu. Outro tem pedido com lágrimas a conversão de seus pais e amigos e está admirado de que, apesar de suas lágrimas, tão poucos dentre eles se tenham convertido à fé. Este se entristece por não ter bastante devoção, aquele se aflige por ter que carregar uma cruz que lhe parece muito pesada para a sua fraqueza, enquanto o outro encontra no seio da família perturbações e infelicidades domésticas que lhe parecem incompatíveis com a obra de sua salvação, e para todas essas tristezas a oração parece trazer tão pouco alívio. Qual é, pois, o remédio que lhes falta? Qual o remédio indicado pelo próprio Deus? É, segundo as revelações dos santos, uma dilatação imensa da devoção à Santíssima Virgem. Mas reflitamos bem, o imenso não admite restrições e nem limites. Aqui na Inglaterra, fala padre Faber na introdução, página 15 desta obra, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Aqui na Inglaterra, Nossa Senhora não é bastante pregada e conhecida. A devoção que lhe consagram é fraca, escassa, mesquinha, transviada pelos escárnios da heresia, dominada pelo respeito humano e pela prudência carnal. Desejaria fazer da verdadeira Maria uma Maria tão pequena que os protestantes se pudessem sentir à vontade junto dela. Sua ignorância da teologia tira a Maria toda a vida e dignidade. Ela não é como deve ser, o caráter saliente da nossa religião. Não tem fé em si mesma. E é por esta razão que Jesus não é amado, que os hereges não são convertidos, que a Igreja não é exaltada. Almas que poderiam ser santas desfalecem e degeneram. Os sacramentos não são frequentados como o deveriam ser. As almas não são evangelizadas com o entusiasmo do zelo apostólico. Jesus não é conhecido porque Maria é deixada no esquecimento. Perecem milhares de almas porque Maria delas está distante. É esta sombra indigna e miserável, a qual ousamos dar o nome de devoção à Santíssima Virgem, que é a causa de todas essas misérias, de todos estes males, de todas estas omissões, de toda esta tibieza. Entretanto, segundo as revelações dos santos, quer Deus expressamente uma devoção mais vasta, mais extensa, mais sólida, uma devoção muito diferente da atual, para com a sua Mãe Santíssima. Sou de opinião que não há obra mais excelente, mais eficaz para se conseguir este fim do que a simples propagação desta devoção particular do venerável Grignon de Montfort. Basta apenas que uma pessoa experimente para si essa devoção
Em breve a surpresa que lhe causarão as graças que ela traz consigo, assim como as transformações que produzirá em sua alma, convencê-la-ão de sua eficácia, quase incrível, aliás, como um meio para conseguir a salvação das almas e a vinda do reino de Jesus Cristo. Oh, se Maria fosse ao menos conhecida, não haveria frieza para Jesus. Oh, se Maria fosse ao menos conhecida, quão mais admirável seria a nossa fé, como seriam diferentes as nossas comunhões. Oh, se Maria fosse ao menos conhecida, quanto mais felizes, mais santos, menos mundanos seríamos, como nos tornaríamos imagens vivas de nosso Senhor e Salvador, seu diletíssimo e diviníssimo Filho. E aí ele continua, falando sobre que eu mesmo traduzi o tratado todo, o que me deu muito trabalho, ele conta aqui, e fui escrupulosamente fiel. Tomo ao mesmo tempo a liberdade de avisar o leitor de que, com uma só leitura do livro, não o poderá compreender a fundo. Acha-se neste livro, se assim ouso dizer, o sentimento de um não sei quê de inspirado e sobrenatural, que vai sempre em aumento à medida que nos aprofundamos em seu estudo. Além disto, não se pode deixar de experimentar, depois de lê-lo repetidas vezes, que nele a novidade parece nunca envelhecer, a plenitude nunca diminuir, o fresco perfume e o fogo sensível da unção nunca se dissipar ou enfraquecer. Digne-se o Espírito Santo, o divino zelador de Jesus e de Maria, conceder uma nova bênção a esta obra na Inglaterra. Queira ele consolar-nos dentro em breve com a canonização desse novo apóstolo e ardente missionário de sua esposa, diletíssima Imaculada, e mais ainda pelo pronto despontar dessa gloriosa era da Igreja, que deve ser a gloriosa era de Maria. F. W. Faber, sacerdote do Oratório, no dia da apresentação de Nossa Senhora, 1862. O manuscrito de São Luís Maria não está dividido em capítulos e artigos. Para facilitar a leitura do tratado, foram postos em relevo as divisões que ressaltam do plano traçado pelo autor. Um sistema de números progressivos correspondente à sucessão das ideias facilitará no estudo as referências às edições posteriores, quaisquer que sejam. E é isso. Eu gostaria de ter dito isso porque nós precisamos refletir sobre o todo, mundialmente falando, os países, não é? E também fiquei de ler desta obra aqui sobre também o que fala sobre a Inglaterra aqui. O que há de errado com o mundo. Esta obra, então, O que há de errado com o mundo, de G.K. Chesterton, ele fala aqui na página 177 o seguinte, vale a pena colocar aqui para questionamentos, para levantamento de problemas, questionamentos sobre a situação mundial. Diz assim, a vida nas escolas públicas inglesas é extremamente parecida com a vida pública inglesa, para a qual as escolas preparam seus alunos. Ela se parece especialmente nisto. Em ambas, ou as coisas são muito abertas, comuns e convencionais, ou são muito secretas. Pois bem, há nas escolas públicas não só crueldade, como também cleptomania, bebedeiras às escondidas e vícios ainda sem nome. Mas essas coisas não se ostentam em plena luz do dia, nem são compartilhadas pela consciência comum da escola. E tampouco é a crueldade. Um pequeno trio de garotos taciturnos reúne-se nos cantos e sempre parece estar envolvido em algum negócio escuso e feio. Pode ser literatura,
indecente, álcool e, quiçá, alguma crueldade ocasional a garotinhos menores. Mas nesse estágio, o brigão não é um pretensioso. O provérbio diz que brigões são sempre uns covardões, mas esses brigões são mais do que covardões. Eles são tímidos. Como terceiro exemplo de forma equivocada de revolta contra as escolas públicas, posso mencionar o hábito de usar a palavra, entre aspas, aristocracia, com duplo sentido, para expor toda a verdade da maneira mais rápida possível. Se aristocracia significa o governo por parte de um círculo de ricos, a Inglaterra tem uma aristocracia e as escolas públicas da Inglaterra a sustentam. Mas se significa o governo por parte de famílias antigas ou de um sangue imaculado, a Inglaterra não tem aristocracia e as escolas públicas estão sistematicamente destruindo-a. Nesses círculos, a legítima aristocracia, assim como a legítima democracia, são de mau tom. Um anfitrião moderno e atento à moda não ousa elogiar seus ancestrais, pois muitas vezes ocorre de haver à mesa oligarcas sem antepassados que se sentiriam insultados. Dissemos que ele não tem coragem moral para trajar seu uniforme, quanto menos seu brasão. Tudo agora não passa de uma vaga mixórdia de gentlemans finos e sórdidos. Os finos jamais se referem ao pai de outrem, os sórdidos jamais se referem ao seu próprio. Essa é a única diferença. O resto são os modos da escola pública. Mas Eton e Harrowth têm que ser aristocrático, porque estão cheios de parvens, de novos ricos. A escola pública não é uma espécie de refúgio para aristocratas, como um asilo, um lugar para onde vão e jamais voltam. É uma fábrica de aristocratas de onde saem sem se aperceberem que entraram. Nas pobres escolinhas privadas, em seu velho mundo sentimental, em seu estilo feudal, costumavam fixar o seguinte aviso, entre aspas, apenas para os filhos de gentlemen, fecha aspas. Se as escolas públicas usassem a fixar avisos, eles diriam, abre aspas, apenas para os pais de gentlemen, fecha aspas. Em 2 gerações, eles solucionariam o problema. Enfim, aqui nesta obra, O que há de errado com o mundo, de Chesterton, ele continua falando sobre a escola para hipócritas, página 178. E o que eu quero dizer, colocando alguma coisa sobre a Inglaterra? Que falam muito mal do Brasil, mas o Brasil, contudo, com a santa ignorância de pessoas ainda ingênuas, é um país novo, é um país que, comparado a outros países da Europa, estes estão à frente, muito à frente do Brasil. São países que há um grande controle, um grande domínio. E isso começam políticos brasileiros a querer copiar as situações de países nessa trama da maçônica que já está incrustada há muitos anos, há centenário. Por exemplo, a França. O Grande Oriente de França é a mais antiga obediência maçônica francesa, fundada em 1728. Não é quando tinha a questão
de inclusive colocar numa igreja, na catedral, a deusa da razão, né, para a completa destruição do cristianismo e suas influências e suas instituições, sua completa substituição por um culto paganista. E temos também a Inglaterra, ela é considerada o berço da franco-maçonaria. Na Inglaterra se firmou a organização após a criação da Grande Loja de Londres e Westminster, em 24 de outubro de 1717, em Londres. Então eu coloco aqui situações para um alerta, fazer uma conversação, gerar conversão mesmo, porque essa questão espiritual secreta, da desgraça, do racionalismo, deixou ficar acima da valorização do amor. O amor é a essência de tudo e força transformadora. Um amor voltado a Deus, e Deus não é racionalista, não usa a soberba, a inteligência que é a sede da soberba. Deus usa o coração, que é a sede da sabedoria, o amor. Então, são questões levantadas por mim como uma filósofa católica praticante e constatando situações na vida. Eu agradeço a atenção de todos e espero uma transformação no mundo, no amor, não na violência, no diálogo. Um diálogo interreligioso, que é o que deveria existir, e não a falsa igreja e o falso Cristo num ecumenismo sórdido, que não era isso que Nossa Senhora de Fátima desejaria. Não é esse tipo. A Igreja Católica tem que se conservar, cuidar os seus ritos sagrados para proteção da própria humanidade inteira. Então, eu assino embaixo a obra O Livro Azul, da Mãe Amada, que me acompanha desde a década de 90, quando no tempo de Deus surgiu para mim. Agradeço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo por tudo. Amém. Para a honra e glória do nome do meu amado Jesus Cristo e da minha amada Mãe, Nossa Senhora de Fátima, Maria, que é uma só, do Imaculado Coração de Maria, uma só, mas que se apresenta ao mundo, tem se apresentado. Há um centenário, nós estamos então, neste ano de 2017, entendendo por que ela apareceu para nós. Que assim seja, que nós saibamos dar valor ao amor.